Olá, amigos! Você está no canal Espiritismo Afetivo. E depois de meditar um pouquinho sobre o vídeo de hoje, me ocorreu que a gente pode conversar sobre sensibilidade e fragilidade. É interessante a gente pensar que a condição humana nos faz sensíveis e frágeis. Mas qual é a diferença de sensibilidade e fragilidade, tanto numa perspectiva espiritual quanto na perspectiva física? Vamos juntos desenvolver esse raciocínio a fim de trazer luz para o nosso entendimento e conforto para o nosso coração. Sensibilidade, o que é isso? É uma percepção dos sentidos. Os seres humanos possuem sentidos que lhes faculta a capacidade de assimilação do meio externo. E essa sensibilidade é decodificada pelo cérebro e é transmitida, e nós sentimos as coisas. Sentimos calor, sentimos frio, sentimos na pele, sentimos o gosto, sentimos o cheiro das coisas. Somos sensíveis ao mundo externo. Mas existe uma outra nuance da sensibilidade, porque da mesma forma que sentimos os aspectos físicos do mundo e da vida, também somos sensíveis psíquica e emocionalmente. Quando nossos órgãos dos sentidos captam uma informação externa, o nosso cérebro decodifica aquela informação e faz correlações com as nossas memórias, com os nossos afetos, com o nosso conjunto de significado, que a gente chama em psicologia de repertório interno. Então, um mesmo fenômeno pode ser assimilado pelas pessoas de diferentes formas. Cada pessoa tem um grau de sensibilidade às coisas, ou seja, são mais ou menos sensíveis a determinadas situações, eventos e fatos. Mas e o nosso espírito? O nosso espírito também tem uma sensibilidade, e ainda que estejamos encarnados, nós somos espíritos que fazemos uso de um veículo material. Então, a nossa sensibilidade espiritual, ela está no perispírito. Lembra que a gente falou? E as coisas que nós assimilamos do mundo espiritual também nos interferem. E essa assimilação pode nos tornar fragilizados. O que é fragilidade? É diferente de sensibilidade. Fragilidade é quando algo não tem sustentação. De acordo com o dicionário, que quebra-se com facilidade, que é vulnerável à ação de agentes externos. No caso dos seres humanos, é uma vulnerabilidade tanto física quanto espiritual. E quando a gente diz espiritual, falamos do aspecto mental e do aspecto emocional. Então, nós podemos ser pessoas muito sensíveis, mas não sermos frágeis. Ou seja, nós sentimos o ambiente, temos percepções, sentimentos, sensações que captamos do meio externo, tanto material quanto espiritual, mas essas experiências não nos fragilizam com facilidade, porque temos algo chamado resistência, seja através da resistência física, que é um corpo saudável, ou da resistência espiritual, que é um corpo espiritual saudável. Ou seja, somos menos vulneráveis. Só que também existem pessoas que não têm muita sensibilidade, mas são muito frágeis. Ou seja,
não codifica e nem assimilam com profundidade elementos espirituais pela intuição, pelo pensamento, não são sensíveis, por exemplo, a situações externas, como, por exemplo, a tristeza de um amigo, não se sensibilizam com uma música, não se sensibilizam com a beleza da natureza, são menos sensíveis. No entanto, são pessoas muito frágeis, que são mais vulneráveis, adoecem com facilidade fisicamente, adoecem psiquicamente, porque a psique é mais frágil, ou seja, ela se torna vulnerável a qualquer evento. Entenderam? Então, sensibilidade e fragilidade são aspectos da natureza humana. Só que existem graus. Podemos ser mais ou menos sensíveis, mais ou menos frágeis. Quando nós somos frágeis demais, significa que nós estamos adoecidos, ou da parte física ou da parte espiritual. E quando a gente faz essa separação, ela é pedagógica, porque corpo e espírito são o mesmo binômio, ou seja, é o mesmo fenômeno. Eu estou aqui falando com vocês, é o meu espírito que fala. E o meu corpo, o meu cérebro e a palavra são instrumentos. Porque, como diz o apóstolo Paulo, é o espírito que vivifica. É como um instrumento musical. Se você tem um violão, ele é um instrumento. O violão em si não faz música nenhuma. Ele precisa ser tocado. E então a música, a melodia, pode ser ouvida. A melodia é o espírito. O instrumento é o violão. A melodia é os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas expressões na vida. O nosso corpo é só um instrumento. Por isso que quando o nosso corpo encerra sua atividade aqui na Terra, finaliza a quantidade de fluido vital, o espírito se desliga o laço que o prende e volta para o mundo espiritual. E o corpo volta para os elementos da terra. E assim a gente tem o desencarne, que é a saída da carne. Voltando a falar então de sensibilidade e fragilidade, conversando com Jesus e a espiritualidade hoje, pedindo orientação sobre o que dizer, me colocando à disposição para trazer para você um pouquinho dessas palavras, não porque eu mereça, mas porque como muito imperfeita, grosseira e atrasada, eu também necessito. E aí a gente compartilha que pode ser que ajude alguém também. Essa é a nossa intenção. E aí eu me recordei da segunda carta que o apóstolo Paulo mandou lá para a comunidade de Corinto. Tinham várias comunidades cristãs, os Efésios, os Hebreus, e tinha uma comunidade de cristãos em Corinto. Paulo se comunicava por cartas, por pergaminhos, e ele escreveu nesta segunda carta, que é dividida em capítulos, algo maravilhoso. Quando a gente pode ler as cartas de Paulo, junto com um livro psicografado por Chico Xavier e escrito por Emmanuel, chamado Paulo e Estevão, você consegue entender com um pouquinho mais de profundidade o que as cartas de Paulo, que estão na Bíblia Sagrada, trazem-nos de orientação. Essa passagem aconteceu quando Paulo estava muito abatido. Sempre quando ele passou a pregar o Evangelho nas regiões por onde ele ia, depois que ele se converteu ao cristianismo, a caminho de Damasco, quando teve a visão do Cristo, ele era apedrejado, né? Você vê, hoje a gente fala aqui, né? Tem florzinha, tem música.
O Paulo ganhava pedrada, gente. Pedrada de verdade, não é no sentido figurado, não. E aí ele estava muito abatido, com muita saudade das pessoas queridas que partiram. E aí ele teve uma visão de desdobramento. Ele teve uma conversa com a espiritualidade. E aí ele narra, porque ele estava muito abatido nesse momento. Estava muito angustiado, com as durezas do trabalho apostólico mesmo. Aí olha que lindo, ele fala assim: quem disse-me, né? Essa espiritualidade que vocês vão ver no livro, eu não vou dar de mão beijada não. Leiam esse livro que é maravilhoso, Paulo e Estevão. Eu acho que é um dos livros mais maravilhosos que eu já li. Ele diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder do Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. E a leitura segue, mas a gente vai parar aqui. Porque quando estou fraco, então sou forte. Vamos meditar um pouquinho. Ele foi sensível às influências espirituais que o guiavam, mas estava frágil por conta das durezas e das dificuldades da vida. Mas olha que fenômeno lindo que acontece com a gente. Se você já passou por momentos muito difíceis, momentos de dor, de angústia, de desespero, lembra do que Paulo disse e eleva o teu pensamento a Deus. Porque essa fraqueza nos mostra que o nosso ego está sendo abatido e ele precisa ser abatido para que o Espírito Divino resplandeça. O nosso egoísmo é que nos liga à matéria e nos torna frágeis. Esse é o ponto. A nossa fragilidade vem da nossa fraqueza espiritual, de não observar os valores que Jesus nos ensinou através do trabalho e da renúncia ao que é supérfluo, ao que não é necessário. Quando a gente pensa em renúncia, eu lembro das mães que renunciam sempre, mas outras pessoas também. Quando aquela mãe está muito cansada, morrendo de sono, esgotada, mas o seu bebê chora, ela esquece o cansaço e atende ao pequenino nas suas necessidades. O nome disso é amor e o nome disso é sacrifício. Sacrifício que significa sacro, que é sagrado, ofício, que é trabalho. Então é um trabalho sagrado. E o que é sagrado? É tudo que nos liga ao divino. Então toda ação amorosa de uma pessoa que se sacrifica pelo bem comum, pelo bem de alguém, é amor. E são essas ações que nos fortalecem. Não nos deixam fortes na matéria, embora isso possa ser uma consequência, mas nos deixa forte espiritualmente. A capacidade de trabalho, de boa vontade, de renunciar à vaidade e ao orgulho e perdoar aquela pessoa que você tem tanta mágoa. Perdoa. Isso vai te deixar forte, embora seja muito difícil. Por isso Paulo fala, quando estou fraco que estou forte. Quando estamos abatidos, o nosso ego, nosso orgulho, nossa vaidade estão sendo dobrados diante da grandeza de Deus. E se soubermos, tivermos a sabedoria para entender esses momentos,
então compreenderemos que nisso reside a fortaleza espiritual. A doutrina espírita no Evangelho segundo o Espiritismo tem um texto que fala da maturidade do senso moral, que é o cumprimento dos nossos deveres diante da vida. É claro que não é fácil. O compromisso com a família exige de nós muito sacrifício, muita renúncia. Mas entenda, é justamente isso que te faz forte. É o amor. É o amor que se doa, que se entrega. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado, disse Jesus. E como Jesus nos amou, entregando-se para todos nós. Queridos, que consigamos desenvolver cada dia mais a nossa sensibilidade, que é a capacidade de perceber a fragilidade do outro, a necessidade do outro, também a nossa própria fragilidade e também a nossa própria necessidade, a fim de que possamos nos auxiliar mutuamente. Mas que essa sensibilidade da vida também nos ajude a ser fortes e cada dia menos vulneráveis, mais firmes no propósito. E eu termino esse vídeo que já está ficando longo com a lição da pérola. Vocês sabem que a ostra, ela fica fechadinha na concha porque ela é muito frágil, mas quando ela resolve se abrir um pouquinho para a vida e entra algum grão de areia, aquele grão de areia a fere demais. Ela se abriu. Só que o que a ostra faz? Ela lamenta? Não, ela trabalha. Ela envolve aquele grão de areia que tanto a machucou e o transforma numa pérola. Que a gente consiga transformar as nossas dores em lindas pérolas e construir o nosso patrimônio espiritual, nos fortalecendo dia a dia. Lembremos, irmãos, de Paulo, é quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Um beijo no seu coração, que Jesus te ilumine e que a sabedoria te guie. Muita luz para você.